Muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vim hoje de Cuiabá. Estou gostando muito, sempre gosto de vir aqui em Brasília. Estou feliz também pelo evento, pelas pessoas que estão aqui. Nós acreditamos que sustentabilidade é essa colcha de retalhos que está aos poucos sendo formada a partir de ações de várias e várias áreas. Muitas pessoas entendem sustentabilidade às vezes como ambientalismo puro ou às vezes como marketing empresarial ou marketing socioambiental ou até mesmo economia verde, né? Que foi muito discutido na Rio+20. Então eu vou tentar colocar a sustentabilidade de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista da ética e de um novo paradigma, um novo olhar que nós estamos tendo sobre o mundo. E aí a gente precisa, inclusive, falar um pouquinho sobre física quântica, que está inaugurando uma nova era na ciência e um novo relacionamento entre ciência e espiritualidade e outras áreas afins. Então, num primeiro momento, nos primeiros 30 minutos, nós vamos falar de coisas negativas, de crises, e depois nós vamos falar do aspecto positivo que nós estamos vivenciando hoje em dia. Se a gente olha só para os aspectos negativos, a gente fica achando que o mundo está acabando mesmo, né? Eu fico vendo pessoas e pessoas, como eu trabalho com isso já há algum tempo, eu sempre pergunto o que espera do futuro, e muita gente pessimista. Quando a gente começa a refinar o nosso olhar e ver que tem muita coisa criativa sendo colocada no mundo de novidade, muitas ações nas mais diversas áreas, nas mais diversas sociedades, a gente começa a ver que existe realmente um horizonte diferente sendo construído. Um horizonte diferente do século passado, bem diferente. Bom, então, meu nome é Júlio, eu vou falar então um pouquinho como é que a sustentabilidade está sendo um despertar coletivo, né, nesse novo século. Bom, antes falaremos um pouco de crise. Estamos vivenciando uma crise ambiental, todo mundo sente, sofre com ela, muito noticiada, e eu não preciso nem dizer muito, que essas fotos já dizem bastante. Hoje nós temos, às vezes acontece seca na Amazônia e, ao mesmo tempo, enchente no Rio de Janeiro daquele tipo. As fotos dizem por si só, não tem ninguém se salvando, essa crise é na Terra inteira, né? Passei por um ano na Nova Zelândia, e em cima do país, que é um país super responsável socialmente e ambientalmente, tem um buraco na camada de ozônio, a incidência de câncer é gigante. Ou seja, o problema é global e interdependente, e isso está sendo bastante discutido. Todo dia a gente tem notícia sobre a crise ambiental. Ao mesmo tempo, vivemos uma crise social. Prometeram desenvolvimento para todos. A ideia era que todos os países seguiriam uma determinada regra econômica e todos um dia chegariam a ser a Suíça e a Dinamarca. E isso não tem acontecido. Hoje, o problema que caiu no colo da nossa população é esse. Essa foto é bem simbólica, né? Uma foto brasileira, ela circulou ao mundo e ela mostra bem o problema. Parece que a gente produz 30% a mais do que a Terra aguenta. Ou seja, nós precisamos limpar a nossa produção e, ao mesmo tempo, diminuir. Nós excedemos a capacidade de carga da Terra. E nós temos, dos 7 bilhões, 2/3 que ainda consomem a menos, estão abaixo de um piso de consumo. Do consumo básico, saúde, alimentação, transporte, 2/3 da humanidade. Ao mesmo tempo, nós temos 1/3 que está acima de um teto. É claro que essas contas não são exatas, nós ainda temos que amadurecer muito sobre essas contas, mas parece que esse 1/3 consome 80% de tudo que é produzido. Então existe um baita desequilíbrio. Então qual que é o desafio da nossa geração? Ao mesmo tempo, inserir esses 2/3 e conscientizar 1/3 para diminuir o consumo e limpar a produção, torná-la mais responsável social e ambientalmente. Enquanto isso, a gente ouve toda noite, precisamos crescer economicamente. Esse é o mantra econômico que é dito para a gente todas as noites. Qualquer problema que surge, a gente ouve isso de um jornalista, ou às vezes ouve de um político, ou às vezes ouve de um turismólogo.
ou às vezes ouve de um economista. Precisamos crescer economicamente. É um mantra que a gente está ouvindo há muito tempo, esse mantra econômico. E aí a nossa geração assusta mesmo, né? Nós moramos numa casinha, a casinha está com febre, e aí cai um problema desse tamanho no nosso colo, e aí tem muita gente realmente pessimista. Mas tem muito indicador que nos mostra que nós vamos superar essa crise. Bom, em cima nós temos doenças que afetam mais aos países pobres e as periferias, desnutrição, dengue e malária. Até pouco tempo atrás, classe média, países ricos, achava que estava se salvando das crises, né? A Europa, por exemplo, na década de 70, fez um congresso para mandar as indústrias para outros países, né? E vamos deixar aqui bonito e está tudo resolvido. Então, as pessoas achavam que estavam se salvando, mas nós temos aqui as doenças que são também doenças que atingem mais os ricos, né? Profissionais liberais. Estresse, depressão, enxaqueca, que são doenças que afetam a quase todos na Terra inteira. Então, não tem ninguém se salvando dessa crise ambiental. Essa é uma notícia que eu trouxe, que fala da crise econômica. Essa fala ainda da crise de 2008, do fim de 2008. Já tivemos outro ciclo dessa crise agora, mas ela também fala de uma crise ética, que eu acredito que está na base das crises. Empresas de cosmético driblam crise econômica. A gente gasta mais em cosmético hoje no mundo do que daria para resolver o problema da fome várias vezes. Então ela já demonstra essa crise econômica. Hoje eu vi numa revista dizendo que o negócio da beleza era um belíssimo negócio, um dos mais aquecidos, um dos que mais crescem, um dos que não sofreram com a crise econômica. Então a gente compreende um pouco dessa crise ética. E aí, crise ética e crise de valores. As duas maiores indústrias do mundo hoje são droga e armas. A terceira é turismo. É a primeira indústria formal do mundo, a primeira economia do mundo é turismo. Daqui a pouco a gente vai entender por que é turismo. E aqui a gente tem a base da crise, que o ter em cima é mais importante que o ser. Isso é muito dito pelos educadores ambientais, isso já está bem debatido também. Bom, e aí a gente fica vendo muita gente não conseguir ir na profundidade da crise. De onde veio exatamente, né? Qual é exatamente a causa? Quando deu aquela enchente no Rio de Janeiro, eu lembro do pessoal do jornal Hoje, fazer uma super reportagem de 5 minutos, mostrando o rio inundado, gente andando de canoa no centro, Maracanã cheio d'água, e aí a reportagem terminou, voltou a câmera para os dois da bancada e eles estavam rindo de nervoso, eles não sabiam o que dizer, de tanta catástrofe que eles estavam vendo, e aí eles jogaram para a moça do clima. E aí, qual que é a causa disso tudo? E a moça do clima falou, é a chuva excessiva, né? Então a gente vê muita gente na superfície da crise, não conseguindo ver de onde ela realmente surgiu, e se você não vê de onde ela surgiu, você não consegue gerar resultados efetivos. Se você tem um diagnóstico errado, você não consegue gerar soluções efetivas. Então, vamos passar os próximos minutos vendo de onde veio essa crise, tem a ver até um pouco com a crise da ciência, e depois nós vamos partir para o que nós estamos inventando de novo, né?